Olá, turminha! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou a professora Marilane Moraes e quero te convidar a embarcar comigo nessa aventura de hoje. O nosso componente de hoje é ciências e nós vamos conversar um pouquinho e estudar sobre a água, sobre a sua importância e também sobre o ciclo da água. Você já ouviu esse termo? Você sabe do que se trata? Bom, em aulas anteriores, turminha, nós já conversamos bastante sobre a importância da água. E se eu perguntasse aqui para vocês, você saberia me dizer de uma forma bem resumida por que a água é importante para as nossas vidas? Em que nós tanto utilizamos a água no nosso dia a dia? Será que ela é usada somente para alimentação? Ela é usada somente para higiene? E aí? Nós encontramos a água aonde? São muitas perguntas, não é mesmo? E nós precisamos nos lembrar que, quando nós falamos sobre água potável, nós temos, disponível aí somente cerca de 2% da água existente no mundo é água potável. Vocês sabiam disso? Muito bem. Vamos então prosseguir com os nossos estudos. Quero contar com a tua participação, que você fique ligadinho na nossa aula hoje, certo? Vamos então acompanhar. Você sabe qual a importância da água para nós seres vivos? De onde vem toda a água que consumimos, turma? Então, eu trouxe aqui algumas representações para vocês, E olha só, nós estamos vendo ali na primeira imagem, a água que nós comumente tomamos, Está sendo derramada, então, água de uma garrafinha, de água mineral em um copo. Na segunda imagem, um pouquinho mais abaixo, nós temos aí a representação do mar e ao lado nós temos uma imagem diferente. O que vocês conseguem visualizar ali? Nós temos ali as mãos, de um ser humano segurando como se fosse uma gota de água. E sobre ela tem o quê? O que você percebe acima? Nós temos ali a presença do solo, temos uma árvore bem grande e bonita e também há a presença de uma torneira. Conseguiram perceber? E o que será que essa imagem está querendo falar para nós? E aí, qual seria a tua representação dessa imagem? O que você falaria? Como você interpretaria? Quero deixar aqui esse desafio para vocês. É uma imagem diferente, certo? Então, se você tivesse que discorrer uma pequena frase sobre essa imagem, o que você escreveria? Tudo bem? Vamos prosseguir então. Você sabe como se formam as nuvens? Você sabe como se forma a chuva? E para onde vai a água, certo, da chuva quando cai no solo? Então, eu tenho aqui para vocês a imagem, das nuvens e aqui ao lado eu tenho uma imagem de representação da chuva. E, turminha, você já parou para pensar como que ocorre essa formação? Quando você, tira um momento do seu dia e você olha para o céu, você consegue fazer essa identificação das nuvens. Mas como que elas se formam? A partir de quê? Será que há algum nome nesse processo todo de formação? Que nome será esse? E mais, depois que as nuvens estão formadas, quando ocorrem as chuvas, para onde é que vai essa água que cai na terra, que cai no solo? Você já parou para se perguntar? São muitos questionamentos, não é mesmo? Mas pensando nessas perguntinhas que eu trouxe para a nossa aula, eu separei um vídeo, turma, bem ilustrativo, dinâmico e muito divertido para conversar com vocês acerca desses questionamentos. Estão preparados? Então vamos assistir junto comigo, bem ligadinhos aí de casa. Smile and Learn. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera.
Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! E então, turma, gostaram do vídeo que vocês assistiram? Muito bem, eu imaginei que vocês iriam gostar. Agora eu quero perguntar a vocês algumas coisas. Vocês viram ali, certo? Um vídeo que falava sobre o quê? Foi algo que eu mencionei lá no início da nossa aula, que eu disse que nós estudaríamos hoje. Quem é que lembra? Muito bem, está falando sobre o ciclo da água. E um fator importante que nós precisamos frisar é que esse ciclo, ele se renova, é um processo que ocorre sempre, tá bom? Não ocorre apenas uma vez e pronto, acabou. Não, ele é um processo renovável, tá certo? E vamos lá, nesse processo, do que nós precisamos? Vamos sintetizar os nossos conhecimentos? Olhem só, eu vou chamar vocês aqui para a telinha e eu quero aqui, a partir dessa imagem, fazer um resumo do que nós aprendemos então sobre o ciclo da água. Primeiro, para que ocorra o ciclo da água, é necessário haver água, né, ali no solo. Então, podem ser os rios, podem ser os mares, lagos, igarapés e tantos outros. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Vocês estão vendo a presença do sol ali e ele é um ponto, um elemento importantíssimo para que esse ciclo ocorra. Por quê? Com a incidência solar, através do aquecimento, certo? Essa água, ela vai subir como forma de vapor. Em alguns livros, vocês vão encontrar, por exemplo, a palavra escrita como vaporização ou evaporação. Então, essa água, quando aquecida pela incidência solar, ela sobe em forma de vapor. Quando ela sobe, vai acontecer algo que responde uma perguntinha que eu fiz a vocês lá no início da nossa aula. Quem é que lembra? Isso, quando eu perguntava a vocês como que acontecia o processo de formação das nuvens. Então, é a partir daqui, ocorre a evaporação, certo? Turminha, da água dos rios, lagos ou mares. E aí, o que acontece? Quando esse vapor de água vai subindo, quando ele chega ali na atmosfera, ele se depara, certo? Com uma temperatura fria. E aí, ele vai se transformando em gotículas de água. E essas gotículas, essas partículas de água vão se juntando e ali ocorre o processo, né, de formação das nuvens, que nós chamamos de quê? Vamos voltar ao nosso esquema de resumo. Ocorre, então, a condensação, né? A formação das nuvens por condensação. Quando elas se acumulam, que ficam pesadas,
vai ocorrer o que nós comumente chamamos de chuva. Mas esse processo ele é gerado pela gravidade, como nós vimos no nosso vídeo, e qual é o nomezinho desse processo no ciclo? Nós chamamos de precipitação. Isso mesmo. E quando essa chuva que estava na nuvem, ela cai sobre o solo, ela cai sobre a terra, o que vai acontecer novamente? Lembram que eu fiz a vocês essa pergunta? Isso mesmo, ocorre então uma nova infiltração. Ela vai se infiltrando sobre o solo e volta aos rios, lagos e mares. Tudo bem, turminha? Vamos então prosseguir. Você sabia que a água possui 3 características? Isso mesmo, a água, quando nós falamos de água potável, ela possui 3 características. E eu quero lembrar essas características com vocês aqui agora, tudo bem? Vamos lá então. São elas: inodora, ou seja, não tem cheiro; incolor, não tem cor; e também insípida, ou seja, ela não tem sabor. Então, turma, uma água, para ser considerada uma água potável, certo? Ela precisa conter, essas 3 características. Então, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter cor e nem pode também ter sabor. Com isso, ela se torna uma água pura, inodora, incolor e insípida. E, turminha, a nossa aula está chegando ao fim. Eu quero te agradecer por ter ficado ligadinho comigo até aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro, mas não se esqueça, acesse a nossa plataforma Eduque para essas e outras aulas. Tchau, tchau e até mais!